Mestre, nosso irmão maior, médico das almas, aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda. Agradecemos imensamente a oportunidade da vida, a lucidez da nossa mente, o nosso corpo sadio, que nos favorece irmos de encontro às nossas necessidades e também, Senhor, de poder ajudar as pessoas que necessitam e que buscam o auxílio. Que possa também amparar os nossos familiares, pois eles estando tranquilos, nos favorece a nossa labuta, bem como também esse nosso encontro semanal na qual nós aqui estamos. Olhai, Mestre Jesus, e aos bondosos amigos da espiritualidade, a todos aqueles que aqui estão presentes, aqueles que estão vibrando agora comigo nessa oração, aqueles que estão direcionando a calmaria do coração dos seus entes queridos, ou também de seus desafetos, mas que possa, Mestre Jesus, olhar a cada um de nós, receber, ainda que na nossa imperfeição, o auxílio que direcionamos, Senhor, àqueles necessitados, àqueles que ainda não te encontraram e àqueles que estão tão perdidos com as questões da nossa vida material. Possa envolver os familiares de cada um aqui presente, aqueles que amamos, os nossos desafetos, enfim, tu sabes das nossas necessidades, mas que continue nos dando força, coragem e sabedoria para prosseguir nessa nossa vida que está difícil, mas não está impossível. Carinhosamente, Senhor, peço que olhai pela nossa família e que possa também favorecer a Inir nesse ensino, nesse estudo que tanto nos esclarece para a nossa condição moral de vida. Imensamente te agradecemos pela oportunidade da vida e que nos favoreça essa semana que se inicia com boas vibrações e que o teu exemplo, Mestre, possa estar nas nossas mentes, para as nossas atitudes nessa semana que se segue. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da prece, obrigado por esse momento, obrigado pela vida e que nos auxilie agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, obrigada. Que assim seja. Bom, boa noite ao pessoal que está chegando aí, o pessoal que está no chat, a Edilane, Ana Celina, a Marilza. Bom, gente, a gente vai dar continuidade. Deixa eu só ajeitar aqui, isso. A gente vai dar continuidade àquele ponto que a gente parou na última aula, que diz respeito à nota da questão 685, feita por Kardec no Livro dos Espíritos, que está falando da questão do trabalho, né? E ele, um pouquinho antes dessa parte em que eu coloquei em negrito, ele coloca dessa questão do desequilíbrio que há na sociedade, porque todos nós precisamos trabalhar para viver, mas nem sempre todos nós temos o trabalho para poder viver. Isso é um fato que a gente não pode negar. Sempre houve o problema de desemprego e esse problema ele continua a existir. Então, Kardec ele está fazendo essa abordagem aí, quando ele fala desse desequilíbrio, ele fala assim, deixa eu só botar mais o pessoal para dentro, senão se eu não voltar a tela eu não consigo botar. Ele coloca assim, mas esse desequilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Ou seja, sempre há na sociedade a questão, o homem lutando contra essas questões de se manter vivo, do desemprego, né, daquela oscilação entre estar empregado e o risco que se corre de você não estar. E aí ele vai entrar agora nessa parte que nós vamos começar a conversar, ele vai entrar numa questão muito interessante. Ele coloca assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral.
Então, de repente, Kardec, que está falando de trabalho, ele vai entrar na questão da educação, mostrando para a gente sobre essa questão da importância do trabalho, do problema que a gente está enfrentando aqui. Ele falou inicialmente da miséria, e a gente teve a oportunidade de abordar que a miséria não faz parte das leis de Deus, a pobreza sim, mas a pobreza não é a falta do necessário. A gente fala daquele que tem o necessário tão somente, isso é pobreza, mas nós temos no nosso planeta a miséria. E a gente teve a oportunidade na última aula da gente estar conversando que a miséria ela está relacionada ao egoísmo e ao orgulho humano. Isso não é só um problema político no Brasil ou fora do Brasil, seja em que ponto for desse planeta, mas isso é também um problema social e a gente sabe disso. Então, a Kardec falando sobre essa questão econômica, né, que gira em torno da questão do trabalho, né, e dos reveses que tem, da questão de você estar trabalhando, de você estar desempregado, ou seja, das questões econômicas, ele vai dizer que há um elemento que, na questão da ciência econômica, não é levado em consideração, mas que tem um grandiosíssimo peso para que possa ser solucionado isso futuramente. Solucionado esses reveses, para que mesmo havendo os reveses, a gente não chegue ao ponto, na culminância da gente chegar na miséria, que é o que a gente vê no planeta Terra. Há muitos pontos no planeta Terra em que existe miséria. E hoje, com essa questão da pandemia, a gente está aí, às vezes, muito focado na questão das pessoas que estão morrendo com coronavírus, mas quantos estão hoje morrendo de fome, literalmente? Por quê? Porque não tem trabalho, né? A economia do mundo inteiro, não só do Brasil, ela está totalmente desequilibrada. Muitas firmas fecharam, muitas pessoas perderam os seus trabalhos, então tem muita gente sofrendo não porque está contaminado pelo vírus, mas porque não tem como viver, não tem como sobreviver. Então Kardec, em 1857, ele coloca numa nota, ele mostrando que existe um elemento que não pesa na nossa ciência econômica, mas que deveria pesar na ciência econômica, que é a questão da educação. E ele deixa bem frisado que não é educação intelectual. Até porque, se a gente for ver, de 1857, século passado para hoje, o desenvolvimento intelectual da humanidade cresceu absurdamente com a questão da tecnologia. Então, veja bem, não nos está faltando inteligência para solucionar os problemas, não está. O homem tem inteligência para solucionar os problemas que existem nesse revés, nessa balança, nesse ciclo, né, que fica oscilando dentro da economia. Ele está falando da educação moral, ou seja, a educação dos nossos sentimentos. É nisso que consiste a educação dos nossos sentimentos, porque educação moral é educação dos sentimentos. E aí ele abre um leque muito grande, porque como anda a educação dos nossos sentimentos? Eu ainda tenho dentro de mim orgulho, eu tenho egoísmo, porque se isso faz parte da minha existência, eu corro o risco de ter os filhos do orgulho e do egoísmo, que são a incompreensão, a falta de fraternidade, a falta de misericórdia, e vai por aí afora, né? Aí vocês pensam o que vocês quiserem dos vícios humanos, né? Então, ele diz que isso é um peso muito grande na economia e que é isso que faz com que a pessoa deixe de ter o necessário e possa até mesmo ser jogado ao extremo da miséria. Quando a gente fala de miséria, a gente está falando que as necessidades básicas ou as necessidades primárias do homem não está sendo atendida, que são as necessidades de alimento e de proteção, de habitação. Ele está simplesmente sem essa. E quando o indivíduo é jogado na miséria, ele fica com a sua cidadania comprometida. Como assim, Eni? Vocês já pensaram? Um morador de rua, cadê a cidadania desse homem? Esse morador de rua não tem cidadania. Você vai empregar esse homem na sua casa? Você não sabe dele. Ele tem um currículo para te apresentar? Não. Então,
Então, ele não vai ter lugar mais. Quando ele chega a esse ponto da miséria, quando ele chega no extremo da miséria, ele começa a não ser mais inserido dentro dessa roda econômica. Ele fica à parte na sociedade como se ele fosse, um homem invisível, literalmente, né? E é isso que a gente vem fazendo. A esses que estão vivendo dentro da miséria, eles estão jogados à parte, eles estão à parte, à margem da sociedade. Como se isso não fosse um problema nosso, mas fosse um problema do governo. Isso não é um problema só do governo, isso é um problema também nosso. Então, isso que a gente precisa se conscientizar. Então, Kardec, ele já em 1857, ele já aborda que para que esse problema na sociedade, as crises econômicas pudessem ser resolvidos, as crises econômicas e administrativas do mundo pudessem ser resolvidas, equacionadas, precisaria pesar na balança a questão da educação dos sentimentos, que é a educação moral. Olha que coisa interessantíssima, né? E aí ele vai, continuando ali, ele vai colocar assim: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Ou seja, não adianta você teorizar, porque é bonitinho a gente teorizar, tenho que ser caridoso, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser justo. É bonito tudo isso, mas a questão é a prática de tudo isso. Há uma distância muito grande. Ele não está falando de teoria, que tem gente que pega todas essas questões como se fossem umas questões puramente filosóficas, intelectuais, e passa isso avante com um discurso muito brilhante, muito bonito. Porém, ele está falando da vivência dessas questões. Ele está falando isso. A ponto que transforme os seus hábitos. Se transforma os hábitos, transforma os comportamentos humanos. Porque se muda os meus hábitos, muda o meu comportamento. Se muda o meu comportamento, muda a minha essência. É isso que ele está querendo chegar para a gente. Então, veja, o Allan Kardec está aprofundando isso em 1857. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade para fazê-la, tá? Aí ele continua assim: considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Não. Por isso que hoje, mais precisamente no século XXI, a gente vê os absurdos que a gente tem visto, que são imensos, né? É chacina, é gente esfaqueando os outros. Parece que a gente está vivendo quase que um retrocesso da Idade Média. Não estamos, volto a dizer. Apenas hoje a gente fica muito chocado quando a gente sabe disso tudo. Isso significa que se hoje, no século XXI, quando a gente vê esse comportamento bárbaro nos choca, isso mostra também um ponto favorável. Qual é o ponto favorável? Que nós já estamos um pouco mais evoluídos. Pode falar, Rosana. E também lembrar que hoje a gente sabe de tudo o tempo inteiro, né? As notícias chegam. Antigamente aconteciam tantas coisas e ninguém ficava sabendo. E hoje está aí, o mundo inteiro acontece e a gente sabe, né? Quase que na hora. Exatamente. Hoje é assim. Aconteceu lá no Japão, daqui a 1 minuto, 2, a gente já está aqui sabendo, né? Isso é um fato. Eni, Oi. Também pode ser possível que hoje nós, quer dizer, hoje não, muito tempo atrás a gente vem recebendo espíritos bem ainda pesados, né? Por conta do nosso processo de provas e expiações para a regeneração. Então, a espiritualidade, Jesus, né, na sua misericórdia, está permitindo que espíritos ainda muito, vamos dizer assim, selvagens, estão encarnando com a gente até para ter essa oportunidade de evoluir, né, junto com o planeta de regeneração. E isso também
vai nos chocar, com certeza, além de tudo isso que vocês falaram, né? Muito bem colocado, porque mais ou menos, né, a gente sabe que mais da década mais ou menos de 60 para frente foram esvaziando com mais, né, de forma mais ostensiva os umbrais. Eu falo os umbrais. Então a gente está falando dos umbrais, a gente está falando das trevas, umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Então, é verdade que hoje, aí você fala assim, as pessoas mais primitivas, eu não chamaria de primitivo, eu chamaria assim, são pessoas tão instintivas ainda vivem tanto, né? Está tão incrustado nelas isso, né? Que pra gente parece primitivo, por quê? Porque a gente já não concebe mais isso. A gente não consegue conceber como uma pessoa mata uma criança, como, né, com espancamento. Isso pra gente isso é um absurdo. Por quê? Porque a gente já aprendeu algumas lições. A gente pode até matar as pessoas de outra forma, porque a gente ainda mata no século XXI. A gente mata a esperança, a gente mata denegrindo a imagem das pessoas, mas eu estou falando fisicamente, a gente já está mais trabalhado. Então, quando a gente ouve falar dessas questões das pessoas que matam, jogam a esposa pela janela para dizer que foi suicídio, do outro que mata os outros com facão e vai por aí afora, a gente fala assim, gente, são hábitos bárbaros. Mas realmente, isso é uma colocação correta, porque se a gente sabe que pelo planeta está em transformação e que existe a misericórdia divina e que houve esse esvaziamento dos umbrais e vai continuar ainda por um tempo, talvez, não sei, eu não posso prever até quando, né, que eles vão dar um basta, isso vai chegar uma hora que a torneira vai fechar, né? Eu não sei se a torneira já fechou, isso eu não sei informar, né? Mas a gente sabe que chega uma hora que vai fechar. Por quê? Porque o planeta não vai mais comportar esses espíritos que ainda trazem esses atos bárbaros dentro de uma sociedade, porque a nossa sociedade ela tem que mudar de configuração e ela já está mudando de configuração. A prova cabal é que quando a gente escuta isso, a gente fica muito mal quando a gente escuta isso. Se a gente pensar que na Idade Média era normal matar as pessoas e largarem os corpos na rua e que pra gente, ó, tanto fez, tanto faz, raio laser ou fogão a gás, a gente tem que ver que a gente já evoluiu bastante. A gente já evoluiu bastante. Então, hoje, aquilo que a gente está vendo hoje na sociedade, que dá uma impressão de que os hábitos bárbaros estão voltando em voga, não é isso não. É porque nós não suportamos mais esse barbarismo. Não suportamos mais. E aí, Kardec, né? E foi como a Rosana falou, hoje a gente sabe das atrocidades do mundo inteiro em frações de segundos. Por quê? Porque com a globalização, a gente agora sabe tudo. De tudo e de todos os lugares. Então a gente se choca. Isso é uma coisa boa, esse chocar. E aí Kardec está falando que para essas crises, tanto uma crise econômica, mas para todas essas crises, para a violência do mundo, porque faz parte de crises, né? Elas só vão poder ser solucionadas a partir do momento em que haja educação moral. Mas não essa educação que seja uma educação filosófica intelectual, mas uma educação moral que visa aprender os conceitos e colocar os conceitos em práticas a ponto de mudar os hábitos, e aí se muda hábito, muda a personalidade, né? Aí ele continua, né? Considerando só o aluvião dos indivíduos, que ele faz essa pergunta, né? Imagina todos esses espíritos jogados numa sociedade sem a educação dos sentimentos. Bom, isso a gente já entendeu, porque isso aí a gente está às voltas já há muitos séculos, né? Qual é a consequência desses indivíduos sem educação moral? A violência, o roubo, a corrupção e vai por aí afora. Por quê? Porque sem a educação moral, sem princípios, uma sociedade com todos os tipos de atrocidades possíveis e imaginárias, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos melhores. Tanto é que a gente agora se choca e não quer mais saber disso. Isso já é um ponto nosso. E aí ele continua. Quando essa arte for conhecida, ou seja, a arte da educação moral vivenciada, compreendida e praticada, então ele reforça, porque tem que ser conhecida. Então,
Eu tenho que tomar conhecimento, eu tenho que compreender. Então, eu tenho que trazer para dentro de mim. É um processo educacional, né? Primeiro eu entro em contato, depois eu jogo aquilo para dentro de mim, que é a compreensão. Então, o conhecimento ele vai ter que seguir esses 3 pontos que o Kardec está colocando ali. Primeiro eu conheço, eu entro em contato. Depois eu pego aquele conhecimento que eu estou agora conhecendo, tomando ciência, e coloco esse conhecimento dentro de mim. Isso chama-se compreensão. Então, eu tenho que trazer o conhecimento para dentro de mim. Porque só então ele vai ser praticado, só então ele sai. Então, por isso que ele fala que não adianta só educar moralmente, intelecto moralmente. É preciso que mude os hábitos. Mudar os hábitos é a prática. Então, quando essa arte for conhecida, primeiro passo. Segundo passo, compreendida. Terceiro, praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar, pelo menos penosamente, os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, o que Kardec está falando? Que a gente só cuida, só vai conseguir equacionar as crises que estão existindo, econômicas, a violência, todas as crises que existem numa sociedade, quando a gente trabalhar a educação dos sentimentos. Então, ele coloca educar, recriar hábitos de ordem e previdência, é o que está aí no texto, né? Fazer com que o indivíduo seja esse, né? Ele tenha ordem. O que é ordem? Ter respeito pelas pessoas, não fazer com os outros aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele ou com um ente que ele ama. Previdência, né? Ele parar para pensar, digamos assim, estou assim, né, jogando rápido, parar para pensar que tudo tem causa, tem efeito. Então, eu preciso refletir nas coisas antes de fazer, não é fazer para depois ver. Então, eu tenho que olhar para o futuro e olhar e entender que eu sou um espírito imortal e não um ser que vai deixar de existir a partir do momento em que há desagregação celular, ou seja, a morte. Não, eu continuo existindo, sempre existi e continuo. Então, isso é que ele chama educar, recriar hábitos de ordem e previdência. E aí ele fala no final que esse ponto de partida, o elemento real do bem-estar, é o elemento real do bem-estar. Lembra que ele coloca lá atrás que é um elemento que a ciência econômica não leva em consideração? Então ele coloca, esse elemento é a educação dos sentimentos. E aí esse elemento mudará todo o panorama de uma sociedade. Então ele já está mostrando que uma sociedade modifica a partir do momento que o indivíduo é educado moralmente. Aí interessante, isso foi em 1857. Aí nós vamos para o século passado, pegar um cientista, um físico, que ele já escreveu muitos livros, e os livros dele diz respeito não às teses dele, mas diz respeito a uma grande pesquisa de todos os pensadores sistêmicos, porque existe dentro da nossa sociedade hoje, da nossa ciência, a ciência ortodoxa, que é a cartesiana, que é essa que permeia todo os nossos níveis acadêmicos, todo o nosso estudo, toda a nossa educação intelectual é permeada pela ciência ortodoxa, a cartesiana, que vem de Descartes, mas já desde o século passado, década de 20, daí para frente, um pouquinho, 30, 40, né? Daí para frente começaram a surgir novos cientistas chamados pensadores sistêmicos, que são pesquisadores, que são cientistas, que são mais maleáveis, estão tentando dar um up nessa ciência cartesiana, colocando coisas a mais dentro da ciência, que a metodologia cartesiana não tem resposta. Tá bom? Eu não vou aprofundar, mas existem os teóricos sistêmicos. Então, os livros do Fridtjof Capra, ele vai fazer essa abordagem dos teóricos sistêmicos. Porém, quero chamar a atenção uma coisa para vocês aqui, que algumas pessoas que já fazem aula comigo há algum tempo sabem. Quando a gente lê um livro
de um cientista, de um teórico sistêmico, você vai ver nos textos, principalmente os que abordam a física quântica, muitas e muitas vezes, a palavra espiritualidade. Aí tem gente que fala assim, ótimo, agora eles já estão junto com a doutrina dos espíritos. Não, para, stop, calma. Você tem que ver que os teóricos sistêmicos, eles continuam sendo materialistas, um pouco mais abertos para outras ideias, mas continuam sendo materialistas. A corrente filosófica dos teóricos sistêmicos é uma corrente filosófica chamada panteísta. Todo mundo que já leu o Livro dos Espíritos já leu isso. Kardec abordou lá no Livro dos Espíritos sobre o panteísmo. E a doutrina dos espíritos não é panteísmo. Para quem não sabe o que é panteísmo, é uma teoria, uma corrente filosófica materialista que acredita que Deus é a soma de todas as forças do universo. É a soma de tudo que existe. Ou, portanto, nós somos um pedaço de Deus. E nós não somos assim, nós espíritas. Ok? Só para vocês. Ah, mas quando eles usam a palavra espiritualidade, o que é que eles estão querendo dizer? Quando eles utilizam a palavra espiritualidade, não tem o mesmo significado que a gente. A palavra espiritualidade, para eles, tem um significado das forças que atuam no universo, que não podem ser vista, percebida pelos nossos olhos, mas que podem ser percebidas através dos seus efeitos. Que forças são essas? É a gravidade, o eletromagnetismo e a força nuclear forte e fraca. Ok? É isso que eles estão querendo dizer quando eles escrevem a palavra espiritualidade. Só quero que isso fique como uma introdução. Senão vai ter gente saindo aqui da minha aula e dizendo que eu estou dizendo que o Fridtjof Capra fala a mesma coisa que o Espiritismo. Não, não e não. Eu estou só apresentando para vocês novas ideias. A Márcia já está até rindo, né? Eu pego vocês e dou uma chinelada com chinela havaiana, número 40 e tal, que é para ir para as duas nádegas, ok? Se alguém falar que eu disse isso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou apresentando a vocês uma nova corrente de pensamento. E o Fridtjof Capra, nas suas obras, eu coloquei aqui Teia da Vida, mas tem outras obras dele que trabalham com essas mesmas situações. Ele lá, quando ele fala das crises do mundo, das ciências, da economia, ele vai falar a mesma coisa que Kardec falou em 1857. Ele diz que a crise econômica financeira que hoje bate no mundo e que não é só nos países pobres de terceiro mundo como Brasil, África e tantos outros, né? Mas também aos países de primeiro mundo, porque hoje a crise que nós estamos vivendo, é só a gente olhar, ela também chegou aos países de primeiro mundo, já vinha chegando e continua. Eles dizem que só vai ser possível de ser equacionada quando nós mudarmos os nossos pensamentos. Mudarmos de pensamentos para valores, mudar os pensamentos e os valores. Então ele fala que o pensamento cartesiano é um pensamento autoafirmativo, centrado no homem, é um pensamento muito patriarcal. Ele precisa ser trocado por um pensamento integrativo e também por um valor integrativo, ou seja, precisa se olhar para nós como um todo. Não dá para você olhar que a crise é do Brasil, um exemplo, ou a crise é da Europa. A crise é do mundo inteiro. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio do Fridtjof Capra. Ele disse que precisa mudar um pensamento racional, que é aquele pensamento linear da filosofia cartesiana de causa e efeito, mas é aquele causa e efeito tal e tal, né? Se eu gerei uma força de 10, eu vou receber 10. É preciso sair disso e começar a mergulhar num pensamento mais intuitivo, mais matriarcal. Olha que interessante. E é preciso, com isso, mudar para valores, porque o pensamento racional ele é muito frio,
ele vai gerar valores expansivos. O que são valores expansivos? É aquele homem que vai conquistando a terra e gastando e desgastando e abusando de tudo, de todas as riquezas que há na terra, sem pensar num minuto em preservar os recursos. E isso a gente não está vendo hoje, principalmente no século XXI. O homem esgota tudo que tem na terra. A gente está esgotando todas as riquezas que existem no planeta Terra, a gente está esgotando. Vamos dar um exemplo para a gente entender mais? Petróleo. Petróleo, não sei se vocês sabem, daqui a pouco acaba. Todo mundo sabe disso, né? Daqui a pouco não tem mais essa riqueza chamada petróleo. Isso é um exemplo, né? Por exemplo, as matas, como por exemplo a nossa Amazônia, se continuar do jeito que está, essa exploração abusiva, sem nenhuma preocupação em preservar, o que vai acontecer com o nosso ecossistema? Vai desabar. Então ele diz que isso precisa ser mudado. Eu não sei se eu estou me fazendo clara. Se eu não tiver, alguém interrompe aí. Então ele fala que nós precisamos sair desse pensamento cartesiano de análise, de colocar tudo como os pedaços, né? Assim que a gente aprende na faculdade ou no nosso ensino, né? Por exemplo, hoje, quando a gente vai no médico, por exemplo, no ortopedista. Mas peraí, minha dor é no ombro, então eu tenho que procurar um ortopedista de ombro. Olha que loucura! O cara deveria entender de ombro, de coluna, né? De pé, de joelho, sei lá, de tudo. Por quê? Você é um ombro, eu te pergunto. Não, você é o teu corpo inteiro. Se teu ombro está fora do lugar, se vocês podem não saber, mas eu posso informar isso para vocês, você vai ter uma coluna cervical fora do lugar, que vai ter uma bacia fora do lugar. Então, como a gente pode ter reduzido tanto as coisas se nós não somos esse ser reduzido? Então, a proposta dos pensadores sistêmicos é sair desse reducionismo e caminhar para um pensamento de síntese, de coletividade, de globalidade, de olhar para o ser como um todo, mas olhar para o ser como um todo fazendo parte também de um ecossistema. Então, ele fala que esse pensamento analítico gera o princípio da competição e nós estamos num mundo extremamente competitivo. Quantas pessoas hoje sofrem de ansiedade, de depressão e etc. e tal? Por quê? Porque não aguenta a pressão que vem do externo. E aí ele diz, precisamos trocar esse pensamento de análise que me joga para um valor de competição e mudar, né, para um pensamento de síntese que me leva para a cooperação. Então, nada de competição. Ao invés da gente pensar em competir com o outro, a gente deve pensar em cooperar com o outro. E quando a gente pensa em cooperação, o que a gente faz? A gente ganha muito mais cooperando do que competindo. Porque numa competição vai ter um vencedor e um perdedor. E na competição, o que nós teremos? 2, 3, 4, 5 mil ganhadores. E quantos perdedores? Nenhum. É uma diferença muito grande. Então ele vai gerando, né? Ele vai falar desse pensamento reducionista, que eu já falei para vocês, um pensamento holístico, para a gente sair da quantidade e entender que a gente precisa agora a qualidade. E isso de qualidade a gente está falando de educação. Educação moral e dos sentimentos. Sair do linear para o não linear. E aí a gente vai sair de uma sociedade dominadora em que o poder está centrado em meia dúzia e nós vamos começar a viver no sentido de parceria. Isso é uma das colocações que estão lá em algumas das obras de Fritjof Capra, mas eu coloco especificamente o Teia da Vida, tá? Mas tem outras dele que também fazem essa abordagem. Então ele coloca assim, agora se olharmos para a nossa cultura industrial ocidental, veremos que enfatizamos em excesso as tendências autoafirmativas, que vocês vão ver lá, e negligenciamos as integrativas. Isso é evidente tanto no nosso pensamento quanto nos nossos valores. E é muito instrutivo colocar essas tendências opostas lado a lado. Então, ele fala lá nas obras deles que já há cientistas do mundo inteiro que viram
que para mudar as crises que existem no mundo inteiro, só há uma solução, é a gente mudar os nossos pensamentos e os nossos valores. E a gente viu ali a tabelinha de pensamentos e valores, é uma tabelinha que vai estar falando justamente de quê? Da gente educar o quê? Os nossos sentimentos. Porque olha lá os valores. Trocar o autoafirmativo centrado no homem para um valor em que eu vou olhar para a coletividade. Num valor de expansão em que eu uso e abuso do meio ambiente das pessoas sem limite, né? Porque o limite é os meus desejos eternos, e vou começar a olhar para tudo conservando. Sair desses valores de competição dentro da sociedade e passar a viver no sentido de cooperação e da coletividade. Sair da quantidade que a gente vive nesse mundo consumista, que é só ter, e começar a viver dentro de um sentimento, de um sentido de qualidade, que significa ser. Então é sair do ter e por ser. Sair do sentido de dominação e começarmos a viver em parceria. Olha que interessante. Isso para a gente ver como as obras de Allan Kardec são super vanguardistas. E aí ele coloca: quanto mais estudamos os principais problemas... Quem quer falar? Fala. Oi. Você saiu da tela de apresentação. Ah, não sei o que houve, eu vou ver aqui. Eu vou interromper e vou colocar de novo, tá? Tá. Deixa eu sair daqui para ver o que aconteceu, eu não faço a menor ideia. Eu vou voltar, compartilhar, ver se voltou. Voltou? Tá voltando, né? Voltou. Voltou? Beleza, desculpa. Voltou. É alguma coisa aí que... Mas o meu tava dando como se estivesse aparecendo. Mas vamos lá. Não, a Célia tentou entrar e ela acabou entrando como apresentação. Aí você saiu. Ah, pode ter sido. Então pode ter sido isso. Aí interrompe a minha, é verdade. Eu não vi isso que eu tô aqui, lá e cá. Então vamos lá. Ele coloca assim o Fridtjof Capra, só para a gente terminar. Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são interdependentes. Por exemplo, somente será possível estabilizar a população quando a pobreza for reduzida em âmbito mundial. Ou seja, não adianta reduzir a pobreza aqui, tem que reduzir em âmbito mundial. A extinção de espécies de animais e vegetais numa escala massiva continuará enquanto o hemisfério meridional estiver sobre o fardo de enormes dívidas. Então, não adianta a gente tentar resolver uma coisa ali com um buraco lá, tem que ser resolvido como um todo. A escassez dos recursos e a degradação do meio ambiente combinam-se com populações em rápida expansão, o que leva ao colapso das comunidades locais e à violência étnica e tribal, que se tornou a característica mais importante da era pós-Guerra Fria. Então aí ele vai abordar uma série de assuntos, mas é só para trazer, para mostrar para vocês o quanto que Kardec foi vanguardista. E aqui uma notícia fresca dele, que eu tirei desse site aí, ele fala assim: todas as crises globais que vivemos hoje, isso agora, tá? Mas agora que vocês vão ver que está falando do Covid, então é do ano passado para cá. Hoje, afirma Capra no início de sua fala, são uma resposta dos problemas relacionados entre si. Quando olhamos para o estado do mundo hoje, em nossa crise global multifacetada, porque é o que nós estamos todos vivendo, não é só o país pobre, mas ela é multifacetada e é global, o mais evidente é que nenhum dos nossos principais problemas, energia, meio ambiente, emergência climática, desigualdade econômica e agora a pandemia Covid, nenhum desses os problemas podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão todos interligados e interdependentes. Por quê? Porque é uma crise de valores. Se não houver a educação moral do indivíduo, nós não vamos sair dessas crises. Nós vamos continuar a viver com pessoas dentro de um sistema autoafirmativo, dentro de um sistema de produção desenfreada, que é o capitalismo, dentro de um sistema de competição. Então, eles mesmos já estão chegando à conclusão que nós precisamos mudar para valores
valores que sejam mais fraternos. Ele não usa essa palavra ali porque ele é um cientista, mas se a gente decodificar, a gente vai ver que ele está falando de fraternidade, de alguma forma assim, né? Então, olha que interessante, né? Eu só trouxe isso para abordar o quanto que a doutrina é ótima. Então, nós temos um grande instrumento de modificação de toda a nossa sociedade, que é a caridade, que é o nosso instrumento. Kardec colocou lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação ou não há transformação. Então, a caridade é um passo que a gente tem que começar a dar na nossa vida, em todos os sentidos, para a gente começar a mudar o panorama desse planeta. E aí agora vamos à fala do André Luiz para a gente terminar esse capítulo, né? Eu enfatizei a caridade e ali também vai ser falada para o André Luiz, lembra? Esse capítulo está falando do André Luiz pedindo ao Clarencio emprego em nosso lar, trabalho em nosso lar, né? E ele já está naquela meia fala, ele já está esclarecido que ele não vai poder exercer a profissão de médico, né? Mas é claro que ele também fez coisas boas enquanto esteve na Terra, apesar de ele achar que aquilo que ele fez foi uma coisa que ele não deu nenhum valor. E aí Clarencio coloca. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, por brincadeira, de qualquer maneira, né? Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surgem aqui ao seu favor. Então, o que Clarencio mostra? Durante esse período todo que você exerceu a sua profissão de médico na Terra, esses receituários gratuitos que você fez, que você, olha, nem valorizou nem nada, né? 15 pessoas até hoje oram e intercedem a seu favor, pedindo por você. E os outros, mesmo que não se lembre mais do que você fez para eles, mas está computado na contabilidade divina a seu favor. Então, o bem que a gente faz, a gente não pode esquecer que é computado sempre ao nosso favor. Um dia a gente vai ser beneficiado dele de qualquer maneira. Porque o que nós fizemos de bem é intransferível. Como também o mal que eu faço é intransferível. Quem é que vai ter que responder por ele? Eu. Né? Então, isso é muito interessante. E eu enfatizei ali que é esse bem que a gente faz à comunidade, que é isso que vai mudar o panorama da nossa terra, vai fazer com que ela se torne menos árida. E quando eu falo de aridez, eu falo dessa falta de vida chamada miséria, dessa falta de vida chamada violência, dessa crise que está no mundo inteiro. E do próprio Covid que nós estamos vivendo hoje, que mais uma vez, o que está faltando na sociedade? Educação dos sentimentos. Porque uma coisa tão simples é botar uma máscara e tantos se negam a fazer isso. O que está faltando? Educação dos sentimentos. Quando a gente deixar de ser tão individualista, a gente vai ver que uma máscara não dá para arrancar as orelhas fora, dá para deixá-las bem doídas, eu garanto a vocês. Porque óculos e máscara, sinceramente, só falta pendurar a bolsa para carregar também, né? Porque tá difícil, né? As orelhas ultimamente estão tendo que ter muita força. Mas tudo bem, mas isso vale a pena. Foi? Então vamos agora, a gente ainda tem 15 minutos. Vamos ao capítulo seguinte. Porque André Luiz, além de ter computado a favor dele essa caridade que ele fez, que ele não deu nenhum valor, ele também consegue trabalho em nosso lar, porque ele teve a mãe dele que intercedeu por ele. E agora, André Luiz vai receber a visita da mãe lá em nosso lar. Ele está em nosso lar e vai receber a visita da mãe dele, ok? Então vamos lá. Visita materna. A renovação de André Luiz. Ele começa assim: em outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava-me meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Então ele tinha acabado de receber as advertências oriundas de Clarencio, mas que agora
que ele está olhando a vida de um outro ângulo, ele não está se sentindo ofendido, mas sim ele está se sentindo agradecido pelas palavras, que são palavras que ajudam ele a sair dessa sonolência, que ele coloca assim, os fluidos carnais, ou seja, a vida material, é como um véu, como diz Allan Kardec, que é colocado sobre os nossos olhos e que obscurecem muitas verdades, principalmente quando a gente não está interessado em buscar a nossa realidade espiritual. Porque quando a gente está aqui encarnado, mesmo tendo o véu da reencarnação, dessa vida material, mesmo sofrendo toda a influência da matéria, mas se a gente começa a buscar um entendimento da vida espiritual, a gente desperta um pouco dessa sonolência. Mas o André Luiz, por não ter vivido nada, nenhuma busca espiritual fez parte do contexto da vida dele, ele entende que ele viveu durante todo o período que ele teve reencarnado na Terra em profunda sonolência. Sonolência dele mesmo, sonolência de quem ele era, da importância da profissão dele em relação à humanidade, em relação ao próximo. Então agora que ele estava mais desperto para novas realidades, ele toma todas aquelas verdades que ele ouviu do Clarencio, que não foram fáceis, com certeza não foi, mas ele toma todas aquelas observações, todas aquelas verdades que ele ouviu, ele toma ela de uma forma branda e pacífica, e aceita, tem aceitação, e vê que aquilo é importante para ele deslanchar todo o processo espiritual dele. E aí, diante dessa renovação, de estado de ânimo melhor, com a visão mais aberta, que ele agora já não está vendo de forma tão obtusa, ele está enxergando a vida de uma forma muito mais ampla, ele prossegue. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza, né? Então ele consegue entender que ele foi muito negligente nesse aspecto enquanto esteve encarnado. Então, se ele for pensar toda a negligência, todo o distanciamento da realidade espiritual dele, até que ele estava bem à beça. Ele tinha recebido muito amparo. Mas isso é assim, gente. A misericórdia de Deus é muito grande para com todos nós. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem mais até do que merece. E aí, só para relembrar que ele está falando da encarnação, para a gente lembrar da questão 132 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Né? Que a gente sabe que a encarnação é importante para a gente chegar à perfeição. Não a perfeição absoluta só divina, mas para a gente alcançar, ficar mais próximo cada vez mais dessa perfeição divina. A gente sabe que a gente apenas é perfectível, a gente nunca será, a nossa perfeição é sempre relativa, nunca será absoluta, né? Então, o objetivo da encarnação é nós chegarmos a esse estado de perfeição, entendendo isso, que não é absoluta, né? E que para uns é expiações, para outros é missão. Então, estar encarnado aqui na Terra é passar, o objetivo é passar por provas e expiações. Mas um outro objetivo muito nobre, ele coloca aqui na resposta dessa pergunta, é que o espírito e também o espírito em condições de suportar visa outro fim a reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o objetivo da gente estar encarnado aqui não é só passar provas e expiações, mas é também concorrer para o progresso da humanidade, para a obra geral. Lembra lá das tabelas de novo do Fridtjof Capra? Então, a gente veio aqui para dar contribuição. A gente não veio só para pensar no nosso bem-estar. A gente veio para pensar no bem-estar da coletividade. O próprio Livro dos Espíritos, de novo, vai falar em coletividade. Com o objetivo de estar encarnado, passar por provas e expiações. Tá, isso é individual. Todo mundo passa por provas e expiações, só que a minha prova e expiação é diferente da de vocês. Pode ser semelhante, mas é diferente.
Agora, concorrer para a obra geral, todos nós podemos concorrer. Mas se eu concorro para a obra geral, então eu vim aqui muito mais do que trabalhar só para mim. Eu vim aqui para trabalhar para a coletividade terrestre. Por quê? Porque nós somos irmãos uns dos outros. Nós não somos inimigos uns dos outros. Por isso não pode haver mais competição. Tem que haver cooperação entre nós e não competição. Tem que haver parceria. É isso que a gente precisa entender. Que o próprio Livro dos Espíritos, ele exorta essa função, essa vivência da fraternidade o tempo todo entre nós. Então era só para a gente lembrar e fortalecer os nossos elos de conhecimentos aqui. E aí ele fala assim, vamos filho, não te emociones tanto assim. Aí já, desculpa, já é a mãe dele. Quando ele encontra a mãe dele, ele começa a ficar muito emocionado. E a mãe dele fala o que para ele? Não te emociones tanto assim. Alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Olha que interessante, né? O que a mãe dele está falando para gente? Vamos lembrar de umas aulas passadas. Cuidado com as emoções extremistas. Emoção de muita alegria vira euforia. Euforia é desequilíbrio. Euforia é sempre desequilíbrio. Como o extremo oposto da euforia é o que? A tristeza. O extremo oposto da euforia é a tristeza. Então, cuidado, André Luiz, não se entregue aos extremos. Lembra do pêndulo egóico? Esse pêndulo ali que está rodando é o pêndulo da consciência egóica. Lembra que a gente, numas aulas para trás, nós falamos da consciência egóica. A nossa consciência, que ainda é intitulada por Joana de Ângeles como uma consciência egóica, é uma consciência extremista. E que nós precisamos sair dessa consciência extremista. Lembra que eu botei para vocês uma tabela há uns meses atrás, a busca da síntese para a superação do ego? A consciência egóica nos joga para os extremos, privação ou excesso. E nós precisamos buscar a síntese, que é o caminho do meio. Nem desinteresse, nem egoísmo, autoestima. Nem submissão, nem dominação, autonomia. Porque o dominador, ele só quer cuidar da vida dos outros. O submisso quer que o outro cuide da sua vida. Então, autonomia. Por quê? Porque ao dominador, ele precisa aprender a cuidar da sua própria vida, ter autonomia. E ao submisso, precisa parar de entregar as responsabilidades da sua vida para os dominadores cuidarem e passar a segurar a rédea da sua própria existência. Então, o que os dois precisam ter? Autonomia. Né? Nem ingenuidade, nem ser malicioso, mas ter lucidez. Quem é o outro? O outro é esse, isso e ponto final. E ponto final. Ah, mas ele é isso e você ainda fala com ele? Sim, porque ele é meu irmão. Mas eu sei que eu preciso saber lidar com ele, só isso. Por exemplo, um exemplo de lucidez. Você pode ter um amigo que é muito fofoqueiro. Pode ser amigo dele? Pode. Você só não deve nunca confidenciar a vida para ele, né? Porque amanhã ele publica no jornal O Globo e coloca no Facebook e Instagram. E aí o problema foi teu, que você falou a vida para ele, né? Mas ele pode ser um grande fofoqueiro, mas ele pode ser um grande amigo. Se você falar para ele, vamos escalar a montanha do Everest de problemas, ele fala assim, vou contigo até você sair de lá. Ele pode ter outras qualidades, né? Então, é ter essa lucidez. Nem ser malicioso, nem ser ingênuo. Ser lúcido. Quem é a pessoa? Ela é assim, ponto final. Né? E ponto. Não tem que ter problema com essa questão. Né? Nem ser apegado às coisas, porque tudo que nós nos apegamos nos possui, e nem ser apático, fazer de conta, né? Se desprezar as coisas, não querer tê-las. Não. Entender que a vida é transitória. Há coisas que passam pela minha vida, permeiam a minha vida. Mas tudo que é aqui é transitório, vai embora. Então deixa aí, quando tiver que ir, vai. Quando tiver que ficar, fica. Né? Entender, ter essa lucidez. É a busca da síntese. Lembra que o pensamento cartesiano é um pensamento de análise? Então a gente precisa sair da análise e buscar a síntese para a gente sair daquele pensamento autoafirmativo, egóico, centrado no homem e patriarcal. Tá? Não sei se eu falei das coisas muito rápidas, mas vamos lá. E aí, então, vem ainda o diálogo entre a mãe do André Luiz e o André Luiz, que ela já dá o conselho a ele para ele não cair nos extremos, que é muito ruim. E aí fala assim, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação
Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino, né? Então, para André Luiz de ficar aí reclamando da vida, nós ficamos um período separados, foi um período importante para que se criasse maturidade. E que bom que a misericórdia divina nos permitiu novamente nos reencontrarmos. Vamos ser gratos e vamos seguir. É assim a vida, é assim que a gente tem que fazer. A vida é cíclica, né? A vida tem um momento. Se nós estamos separados temporariamente de alguma coisa, é porque tem que ser assim. É importante para algum crescimento interior nosso. Não adianta a gente se revoltar com as coisas. A gente tem que aprender a ter aceitação, que é isso que ela está ensinando para ele. Aceita, André Luiz, aceita as coisas. Como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternas de Lísias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Quer dizer, ele estava novamente voltando, né? Só porque estava ali no colo da mãe, ele queria novamente voltar a fazer parte do rol dos vítimas, que é mais ou menos isso que ele estava fazendo, né? Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia. Lembra que eu falei para vocês? Olha o pêndulo egóico, cuidado, né? Relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Olha aí o sentimento de vitimização. Não conseguia atinar que a visita não era para satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Quer dizer, a gente nem sabe aproveitar o que é bom. A gente cai logo para as lamentações. Então ele estava ali no colo da mãe, ele voltou às lembranças terrestres, né, que ele mesmo coloca mais para frente, como se a mãe tivesse que ouvir todas as lamentações dele. Ao invés de ele aproveitar aquele momento e parar de se lamentar e aprender com ela, que vinha de uma esfera mais alta e que sabia muito mais que ele, não, ele agora vai se entregar às vitimizações da vida dele. Porque, gente, o que a gente fez de errado, fez, passou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E aí ela puxa a orelha dele. Filho, não ignora as instruções que nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes, olha aí. Agradeçamos ao Pai as bênçãos dessa reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor, ou seja, nós somos filhos de Deus. Na posição de mãe terrestre, mostrando para ele, né, que foi um papel exercido, mas ali ela estava como irmã dele, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Então, veja, ela está numa esfera acima, mas ela também está reajustando o coração. O que ela está dizendo para ele? André Luiz, faz a mesma coisa. Não se entregue às extremidades. Procure o equilíbrio, procure o meio. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. E aí ela prossegue. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Ou seja, não se entrega à dor, não. Aprenda a mensagem que a dor veio te ensinar. Porque se você mergulhar no mar da dor, você vai ficar na dor e vai ficar se chicoteando, você vai cronificar. Ela de dor vai passar a ser sofrimento. O que é o sofrimento? É a dor que cronificou. Aprende com o sofrimento e passa, que assim o sofrimento vai embora. Né? Mas a gente geralmente segura a dor na nossa vida. E foi. Esse capítulo é um capítulo que fala da gratidão. Que a gente precisa, se desapegar das nossas reclamações. A gente fala de apego, quando a gente fala de apego, a gente pensa que a gente está apegado às coisas da terra, né? Estou apegado às coisas da terra, aos bens materiais. Não. A gente está apegado a muito mais do que só as coisas da terra. A gente está apegado em sentimentos de lamentação, muitas vezes, aos nossos passados, aos momentos que nós erramos. Errar, todo mundo aqui errou, eu também erro. Mas o que a gente tem que fazer?
Olhar para o nosso erro, tirar um aprendizado e seguir o nosso caminho sem ficar se lamentando. Ah, porque eu fiz isso? Ah, porque... Tá, já fez. Não alimenta mais aquilo. Segue agora. Tenta fazer diferente dali para frente. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Mas o que o André Luiz estava fazendo? Se lamentando. Toda vez que a gente lamenta, qual é o estado do tempo que a gente volta? A gente volta para o passado, no ponto em que a gente errou. Naquele exato ponto, a gente fica ali grudado naquele erro. Então sai da lamentação e volta para o trabalho edificante de si mesmo. Trabalho de transformar e transmutar aquele sentimento de pesar em algo que seja produtivo. Aprendeu. O erro também te ensina? Ensina o que você não deve repetir. Então o erro também ensina. Né? Então esse capítulo da visita materna é o capítulo que fala para a gente largar as queixas, se desapegar das queixas e se concentrar no sentimento de gratidão, que é uma virtude e como toda virtude ela é dinâmica, ela te joga para frente. É isso que a virtude te faz. Já os vícios, o que te faz? Ele te deixa apegados aos ciclos reencarnatórios de dor. Então se apegue ao sentimento de gratidão, que ele é dinâmico e segue a sua vida. É isso que a mãe do André Luiz estava tentando ensinar para ele. Foi para todo mundo? Então era só. Quem gostaria de fazer a prece final? Alguém há de gostar, né? Olha, gente, aprende a rezar, porque sabe-se lá se a gente não vai ficar engastalhado no umbral, para desengastalhar do umbral. Quem gostaria de fazer a prece final? Eu faço. Vai, Márcia, salva o povo do umbral. Tira o povo do umbral, Márcia. Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, agradecemos por estarmos aqui encarnados, agradecemos pela oportunidade de estarmos vivendo esses momentos nesse nosso planeta, que possamos tirar o aprendizado necessário para a nossa evolução, que aprendamos a compartilhar, que aprendamos que o melhor caminho é o da caridade, é o de dividirmos não apenas o material, mas também o espiritual, o emocional, o carinho. Que possamos, Senhor, caminhar em direção à Tua luz sempre. E esteja conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Muito obrigada a todos.